Como essa correção demorou, em gente boa. Fiquei um tempão fora do ar, muita correria, o canal está crescendo, graças a Deus. E eu estou lhe devendo esta correção que no Facebook eu anunciei como um desafio, como um simulado. Escola de Especialistas da Aeronáutica 2018. Eu retirei desse arquivo aqui oficial. Aqui está resolvido, eu não vou te mostrar assim as questões, né? Mas está tudo aí resolvido aqui para baixo. E por aqui nós temos a página do Nirvana Atômico no Face. Acompanhe essa página aqui, curta, siga, porque por aqui a gente tem um diálogo, pedido de aulas, sugestões, correções, exemplos de casos específicos, recados. E em algumas videoaulas aí, eu falei sobre um grupo do Nirvana Atômico para estudos. Eu criei 3 grupos e os 3 grupos estão lotados. Portanto, eu criarei uma nova plataforma de estudos e eu vou divulgar por aqui, em breve. Vou botar aqui, né, um recadinho para a galera, para acompanhar, etc. Tá? Então, é interessante que você siga o Nirvana Atômico por aqui. O canal bateu os 44 mil, bateu ontem 44 mil, agora está com 44.105 inscritos. Bora ajudar a batermos os 50 mil e rumo aos 100 mil inscritos? Será que rola? Conto contigo, mano. E esse aqui é meu Insta, cara. É uma pobreza esse Insta meu, que eu posto muito pouca coisa. Mas se você quiser me seguir, tá aí, Nirvana Atômico. Aqui não tem 2 As não, tá? Nirvana Atômico. Para correção de redações, eu tenho esse link que eu vou disponibilizar, que está no Mercado Livre. Você pode adquirir por aqui e você pode adquirir via depósito bancário. Basta me chamar aí que eu te passo os dados bancários para você realizar o depósito. E por último, o site Nirvana Atômico. Eu tenho este parceiro aqui, já falo dele há um tempo e vou falar novamente, que é o Largadão Bolsas e Lances em Couro e Lona. Neguinho foda. Olha aqui, abriu um chatzinho aqui, tá vendo? Olha, chat, sei lá como é que fala isso. E você, aqui ele tá offline. Se você entrar em horário comercial, vai estar online. Você vai chorar o preço disso aqui com os caras, tá? O Nirvana Atômico tem preço diferenciado para essa galera aqui. Olha só que louco. Bacana? Isso aqui é super confiável. Eu aprovo. Voltando para o site, videoaulas, não me pediu login. Se pedir login, basta utilizar uma conta do Google ou até mesmo uma conta do Face para fazer o login. Não paga nada, não tem encheção de saco com e-mails que vão lotar a sua caixa de e-mails. E esta videoaula estará aqui, Inclusive ela já está, né? Clico aqui, ela está sem o vídeo, porque aqui será a simulação. Esse aqui é o nosso simulado. Agora a gente vai resolver tudo isso aqui. Bora estudar? Vamos lá então. Cabeçalho que eu tirei deste documento aqui. É tudo igual, tá? Isso aqui está tudo arrumadinho aqui. Tá? Então eu já vou só transcrever para o Word e comentar. Título: na base de tudo, a fermentação, no passado vista como coisa do diabo. Na Idade Média, os pães eram feitos nos mosteiros. Havia mistério naquele movimento interno da massa que crescia como se tivesse vida própria. Por isso os monges piedosos acompanhavam todo o processo a rezar. Rezavam sempre e com fervor, pois acreditavam que o crescimento da massa era a arte do demônio. Da mesma forma como havia o demo também atrás da fabricação do queijo, da cerveja e do vinho. Subindo. Se não fosse o diabo, como explicar então aquela vida que de repente começava a pulsar dentro daquela mistura inerte? Foi só muito tempo depois que a humanidade descobriu o que de fato acontecia naquele processo. Era a multiplicação de micro-organismos num conjunto de reações químicas que ficou conhecido então como fermentação. Descendo mais. Hoje, curiosamente, esse mesmo processo está na base de uma das principais ciências do nosso século, a biotecnologia.
Quando eu tenho esse pedaço aqui, quer dizer que eu pulei um lance no texto original. Esse texto foi transcrito para cá, não na sua íntegra, somente os pedaços que me interessavam. Quando o mundo se deu conta dos potenciais da biotecnologia, nos anos de 1970, teve início um febril corre-corre nos meios científicos. Falava-se em criar plantas perfeitas, enormes e imunes a pragas e doenças, que revolucionariam a agricultura e resolveriam o problema da fome no mundo. Na medicina, acreditava-se que a cura do câncer, com a ajuda da nova ciência, estaria ao alcance da mão. E apostava-se também na criação de uma espécie de fonte da juventude, desenvolvendo hormônios capazes de retardar o envelhecimento das pessoas. Delirou-se, enfim. Bacana o texto? Percebeu como foi feita a minha leitura? Uma leitura cadenciada, eu falei contigo assim, estou subindo, estou descendo. Eu percebi qual é do texto. Agora eu vou para a questão 1. Assinale a alternativa cuja expressão não representa, no texto, um desatino. O que é desatino? Falta de juízo, loucura. Vou marcar isso aqui agora. Um desatino das pessoas em relação à ciência. Eu consigo responder essa questão através de duas maneiras. Eu consigo chegar aqui e fazer a releitura do período onde está inserido um febril corre-corre, fonte da juventude, delirou sem fim. E eu posso fazer da segunda maneira, que eu vou lhe explicar agora, que eu acho a mais viável, a mais fácil para nós. Eu tenho que procurar alguma coisa aqui que remete à falta de juízo, à loucura. Quando eu tenho um corre-corre, eu vou analisar assim, será que o corre-corre febril, o que é um corre-corre febril? Eu usei aqui uma figura chamada de personificação ou prosopopeia. Eu estou dando uma qualidade a uma coisa que é uma qualidade humana. O ser humano pode ficar febril, mas eu estou colocando corre-corre febril. E o que é um corre-corre febril? É aquela doideira de sair de um lado para o outro, sem saber exatamente o que você está fazendo. Sair na base da loucura. Porque ninguém está no seu normal quando está no corre-corre, febril, né, intenso. Normal é ficar quieto, andar com tranquilidade, e não num febril corre-corre. Letra B. Delirou-se, enfim. Delirou? Delirou aqui, ó, se refere a um camarada que entrou em parafuso. Definitivamente esse cara não está normal. Está faltando a ele juízo, está faltando a ele uma porrada de coisa, o que mostra que ele remete à loucura, porque está delirando. Letra C. Fonte da juventude. Você acha que existe fonte da juventude? Camarada que te chama no final de semana assim, ô gatão, ô gatinha, vamos ali final de semana comigo? Você fala, tamo junto, nós vamos de quê? Vamos pegar o motoque e vamos lá na fonte da juventude. Opa, peraí, como é que funciona? Fonte da juventude? Isso é um delírio, é uma viagem de quem diz, porque não existe fonte da juventude. A letra D, ela não vai se encaixar na letra A, na letra B e na letra C. A letra D, ela não vai ser falta de juízo e nem vai ser presença de loucura. Vamos lá. Foi só muito tempo depois que a humanidade descobriu o que de fato acontecia naquele processo. Era a multiplicação. Estou falando aqui de alguma coisa louca? Estou falando de uma coisa aqui que falta juízo para quem escreveu? Não. Então, realmente ficou a letra D. Fácil, né, cara? Questão muito tranquila. E eu achei essa letra D fazendo um raciocínio lento e depois expandindo os conhecimentos em cima da questão para evidenciar somente uma letra correta. Então, o número 1 ficou a letra D. Número 2. De acordo com o texto, quais afirmações abaixo estão corretas? Primeira afirmação.
A biotecnologia gerou muita expectativa nos meios científicos. Esta afirmação está correta, porque ela gerou grande expectativa, inclusive para gerar alguns tratamentos para o câncer. Então a número 1 está correta. Justificativa disso. Na medicina, acreditava-se que a cura do câncer, com a ajuda da nova ciência, ou seja, da biomedicina, estaria ao alcance da mão. Então essa primeira afirmação está correta. Segunda afirmação. Os monges medievais rezavam para se livrar dos efeitos do demônio sobre o pão. Também está correto. Logo aqui em cima, eu falo que os pães eram feitos nos mosteiros, havia mistério naquele movimento interno da massa, pois crescia como se tivesse uma vida própria. Aqui embaixo eu falo que por isso os monges piedosos acompanhavam todo o processo a rezar. Rezavam sempre e com fervor, pois acreditavam que o crescimento da massa era a arte do demônio. Então, a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3. Logo a humanidade descobriu o que acontecia naquele processo, a multiplicação de micro-organismos. Observe que esse logo aqui não está delimitado por vírgula. E eu tenho um lance que eu vou colocar aqui ao lado, muito perigoso. Ele chegou, vírgula, logo, vírgula. O processo acabou. Observe que esse logo, delimitado por vírgulas, ele se refere a uma conclusão. Ele chegou, então o processo acabou. Esse logo aqui, cercado por vírgulas, ele tem um sentido de conclusão. E esse logo aqui, ó, não tem a vírgula. Ele não foi marcado pela vírgula, apagando isso aqui. Então esse logo aqui tem o sentido de rapidamente a humanidade descobriu o que acontecia naquele processo. Ou, num curto espaço de tempo, a humanidade descobriu o que acontecia naquele processo. Será que está certo isso aqui? Vamos lá no texto. Foi só muito tempo depois que a humanidade descobriu o que de fato acontecia naquele processo. Opa! Então, a afirmativa 3 está errada. Vou marcar isso aqui em vermelho e as duas primeiras em amarelo, porque elas estão corretas. Então, estão corretas a alternativa 1 e 2. Pronto. Questão fácil também, né, cara? Você fez uma leitura legal, chegou aqui, arrebentou. Número 2 ficou a letra D. Número 3. Qual dos sentimentos abaixo não se verifica no texto? Olha o não em negrito aqui, ó. Não se verifica no texto. Letra A. Ingenuidade. Ingenuidade é simplicidade, é inocência. Letra B. Incredulidade. Incredulidade é não acreditar em alguma coisa. Entusiasmo. Entusiasmo é ficar exaltado por causa de uma coisa, ficar motivado por causa de uma coisa. Euforia, que seria o excesso de otimismo, muita alegria, muito ânimo. Vamos lá. Letra A, ingenuidade. Eles se mostraram ingênuos, principalmente quando o lance lá foi descoberto e eles pensavam que o negócio era fruto do demônio, de Satanás, lá a massinha do pão, e eles se mostravam inocentes, porque eles não acreditavam nos fenômenos químicos capazes de aumentar o pão. Então, por inocência, eles acreditavam, né? É uma das passagens essa. Eles acreditavam que aquele crescimento do pão era fruto da ação de Satanás. Incredulidade. Será que em alguma passagem do texto eu encontro a incredulidade? Incredulidade é não acreditar em alguma coisa. E eu acredito que o texto mostra uma crença o tempo inteiro. É uma crença, né, que eles tinham quando o pão crescia, eles acreditavam que era efeito ou força de Satanás. Quando a biotecnologia foi aplicada, né, aos trabalhos, eles descobriram as reações químicas proporcionadas pela biotecnologia, eles ficaram crédulos,
Ou seja, eles acreditavam que através da biotecnologia eles conseguiriam chegar a outras descobertas, chegariam a outras coisas mais fantásticas do que simplesmente o crescimento de um pão. Então não havia incredulidade. A resposta errada é essa aqui, ó. Incredulidade. Não havia. Eles acreditavam o tempo inteiro em alguma coisa, né, em algum instante. Entusiasmo. Eles sempre se mostram entusiasmados, especialmente quando descobriram a presença da biotecnologia. E a euforia que eles ficaram loucaços lá, inclusive colocaram, vou repetir o pedaço que eu botei aqui em cima. Eles achavam, ficaram tão loucos lá que eles achavam que poderia achar até a cura para o câncer, né? Então o único sentimento que não pode ser colocado no texto aqui é a incredulidade, que era não acreditar em alguma coisa. E no texto está claro, né, que eles acreditavam sempre em alguma coisa. Antes da descoberta da biotecnologia, eles acreditavam que a massa do pão crescia graças ao poder do demônio. E depois da descoberta desse fenômeno químico, eles acreditavam que através da biotecnologia eles conseguiriam resolver vários problemas. Então não há incredulidade no texto. A credulidade, a errada aqui ficou a letra B. Número 4. Havia um mistério naquele movimento interno da massa. Qual é o mistério a que essa passagem se refere? Esse daqui eu vou fazer sem retornar ao texto, com aquela leitura básica que eu fiz lá no início. Letra A. Qual era esse mistério que havia no interior da massa? O crescimento do pão? O surgimento do demônio? O fato de os monges rezarem? A fabricação de queijo, cerveja e vinho? Ora, essa letra A aqui está gritando pra gente, né, velho? Ela está assim, marque-me, por favor. É a letra A. Vamos justificar essa daqui? Havia um mistério naquele movimento interno da massa. Interno da massa se refere ao pão, então ao crescimento do pão. Interno da massa poderia ser surgimento do demônio? O demônio tem alguma participação aí, porque falavam que era a força do demônio, mas o demônio não surgia dentro do pão. Letra C, o fato de os monges rezarem, então, através da reza dos monges, o movimento interno da massa se fazia presente? Não, eles rezavam para combater o poder do demônio. E a letra D, que é uma letra assim, extraordinariamente fora de tudo, que fala sobre a fabricação de queijo, cerveja e vinho. E na número 4 aqui eu estou pedindo o movimento interno da massa. Então não tem nada a ver com queijo, cerveja e vinho. A número 4 deixa claro isso para a gente, que isso aqui se refere ao pão. Então fácil demais também. Número 4 ficou a letra A. Número 5. Leia. O irapuru é um belo pássaro. Conta-se que, quando ele canta, as demais aves da floresta se põem em silêncio para apreciá-lo, pois é um momento em que se ouve gorjeios incomparáveis que encanta qualquer apreciador de uma boa melodia. Qual dos verbos mencionados abaixo está com a concordância correta no texto? É interessante falar que essa concordância aqui, ó, se refere à concordância com um núcleo substantivado próximo ou com um nome próximo. Se houver um nome pluralizado próximo, ele deve pluralizar também, o verbo também deve pluralizar. Também a gente tem que lembrar daquele lance, a chamada flexão verbal. O verbo vai flexionar no tempo, no modo, na pessoa, para se adequar à situação pedida no texto. Letra A. O põe está correto? Vamos ver aqui. Conta-se que, quando ele canta, as demais aves da floresta se põem. Opa! Então, essas demais aves, elas se põem. Então, esse põe aqui está errado, porque ele está no singular. E as demais aves está no plural. Pronto, letra A eliminada.
Vamos botar ela aqui em vermelho e negrito. Pronto. Letra B, ouve. Pois é um momento em que se ouve gorjeios incomparáveis. Cuidado, porque esse se aqui está passivando um lance que pode ser colocado na ordem ou, na leitura ativa. Onde se ouve gorjeios incomparáveis, vai ficar onde gorjeios incomparáveis são ouvidos. Entendeu o esquema? Repetindo. Esse se está passivando o lance. Eu vou pegar esse lance aqui e vou transformá-lo. Onde se ouve gorjeios incomparáveis, passivo, e vou passar para ativo. Onde gorjeios incomparáveis são ouvidos. Então, aqui deveria ficar no plural também, correto? Ouve, então, na letra B está errado. Letra C, canta. Conta-se que, quando ele canta, ele está no singular, vamos ver se o canta vai bater com ele. Eu canto, tu cantas, ele canta. Beleza, então é a letra C a correta. Repetindo, quando ele canta, canta se refere a ele, e ele está no singular, e o canta respeita o número, né, que é o singular do ele. Então a letra C é correta, e a letra D, encanta, pois é o momento em que se ouve gorjeios incomparáveis, que encanta qualquer apreciador de uma boa melodia. Quem é que encanta qualquer apreciador de uma boa melodia? Os gorjeios incomparáveis. Correto? Colocando aqui no lugar do quê? Os gorjeios incomparáveis encantam qualquer apreciador de uma boa melodia. Você pode achar que esse encanta aqui se refere ao ele, né? Ou ao Uirapuru, mas não é. Eu estou me referindo ao termo anterior, uma referência anafórica próxima, onde o encanta se refere aos gorjeios incomparáveis. Então não deveria ser encanta, deveria ser encantam. Então a letra D também está incorreta. Ficou fácil também. Aliás, esse simulado aqui está muito fácil, né? Número 5 ficou a letra C. Número 6. Quantas palavras do texto abaixo apresentam erro no que diz respeito a emprego ou não do acento gráfico? Então nós temos aí uma acentuação errada. E quantas palavras estão acentuadas incorretamente? Bons argumentos tem aquele rapaz. Opa, cuidado que isso aqui está na ordem invertida. O correto é aquele rapaz tem bons argumentos. O sujeito está posposto ao verbo. Quem é que tem bons argumentos? Aquele rapaz. Então, esse tem aqui já está errado. Ele deveria ficar no singular. Vamos meter aqui um sublinhado nele. O conteúdo é conteúdo ou conteúdo? É conteúdo, porque eu tenho aqui um hiato formado pelo U. E a regra fala que acentuamos o hiato do I ou U quando eles formam sílabas sozinhos ou acompanhados de S. E a próxima sílaba não pode ser iniciada por NH. Então, aqui deveria ser conteúdo. O conteúdo de sua fala revela bem a pessoa observadora, que sempre demonstrou ser. Dá importância a detalhes que muitos nem notam. É sempre bom ouvi-lo. Dá importância, do verbo dar, está faltando aqui o acento. E outro lance muito interessante é essa acentuação aqui, ó, ouvi-lo. Olha só. Nessa acentuação aqui dessa palavra oxítona, na regra das oxítonas eu tenho, acentua-se graficamente a palavra oxítona terminada em A, E, O, seguido ou não de S, em, ens. Não fala do I. E esse dar aqui é por causa do verbo dar.
Então, nós encontramos um erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. Número 6, ficou a letra D, matéria que você deve estudar. Acentuação gráfica. Número 7, leia. Desceram para o trapiche. A chuva entrava pelos buracos do teto. A maior parte dos meninos se amontoavam nos cantos onde havia telhado. Fonte Jorge Amado. O termo destacado no texto acima se classifica como... Então, o lance é esse daqui. Uma observação importante. Eu tenho aqui, olha, a maior parte dos meninos. Que tipo de concordância foi feita aqui? Se amontoavam, concorda com meninos. Eu poderia colocar se amontoava? Sim. Aí eu concordaria com a maior parte. Pode crer? Então agora a gente vai descobrir a utilidade desse onde. Muito simples. Esse onde aqui tem a função de pronome relativo. Ou seja, ele é relativo ao termo anteriormente citado. Vou tirar uma cópia aqui, ó, para ficar mais claro para a gente. Ó, se ele é relativo ao termo anteriormente citado, eu vou retirar o onde e o que estiver antes do onde vai funcionar adequadamente. Quer ver? Olha, tirei o onde, eu vou ler assim: nos cantos havia telhado, correto? Então eles se amontoavam onde? Nos cantos onde havia telhado. Esse onde se refere aos cantos que tinha telhado. Fácil demais? Então agora vamos anotar outro lance importante. O pronome relativo é relativo a algo anteriormente citado. Outra informação importante: se eu tenho uma citação a algo anterior, eu vou fazer uma citação ou uma referência anafórica. E se fosse posterior, se fosse depois do pronome relativo, se fosse depois do pronome relativo, seria uma referência catafórica. Correto? Então está aí justificada a letra D como pronome relativo, porque esse onde se refere aos nos cantos e ele pode ser substituído tranquilamente e a gente vai obter a mesma lógica textual. Número 7 ficou a letra D. Número 8. Assinale a alternativa que não pode ser preenchida com nenhuma conjunção adversativa. Vamos colocar aqui exemplos de conjunções adversativas: mas, porém, contudo, entretanto, e por aí vai. Sacou? Tá com dúvida nessa matéria? Tem 3 vídeos aí no canal que fala sobre conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Vai lá e dá um review legal. Letra A. A literatura abre-nos os olhos para os grandes temas da vida. Eu tenho aqui uma proposta, mas a maioria das pessoas não a valorizam. Funciona? Eu vou usar essa conjunção adversativa, porque todas são iguais, né? Eu vou usar essa daqui, ó, vou botar aqui em amarelo. Funcionou? Vamos ver. A literatura abre-nos os olhos para os grandes temas da vida. Porém, a maioria das pessoas não a valorizam. Mas a maioria das pessoas não a valorizam. Entretanto, contudo. Então funcionou. Letra A está certa. Letra B. Esses livros trazem textos relevantes. Agora eu vou contradizer o que foi dito. Mas não achei a informação que procurava. Vamos completar com isso aqui, eu acho que vai ficar melhor ainda. Ó. Primeiro com mas. Vamos botar mas no segundo também. Letra C. É preciso tomar uma atitude decisiva.
Mas do jeito que está, não dá para ficar. Opa! Aqui eu não posso contradizer o que foi dito anteriormente. Aqui eu tenho que dar uma explicação. Ó, porque do jeito que está, não dá para ficar. Ou, pois do jeito que está, não dá para ficar. Então é essa que a resposta, é essa questão da número 8. Vou marcar a letra C como a resposta certa. Agora eu tenho que botar as outras em vermelho, né, cara? Não estou fazendo isso, não. Em algumas questões eu boto, outras não. Pronto. E letra D. Ele era negligente e desatento. O que é negligente? O camarada não levava as coisas a sério, ele esquecia das coisas, né? Não tinha muita responsabilidade. Embora seja negligente e desatento, ele tinha um coração de ouro. Então, vou colocar aqui, mas tinha um coração de ouro. Funcionou. Então, a resposta do número 8 é a letra C, onde não caberá uma conjunção adversativa aqui, porque nesse trecho aqui exige uma explicação e não uma discordância com o que foi dito anteriormente. Número 8 ficou a letra C. Número 9. Assinale a alternativa que não contém aposto. O aposto, cara, é quando eu estou explicando alguma coisa. Ele é parecido com o vocativo, porque são dois termos assim que são isolados pela análise sintática. Eles não são considerados termos oficiais sintáticos. Então, por isso que eles se assemelham. Então, o aposto explica. E o vocativo chama. Lembra de voz, né? Aqui, ó. Voz, cativo. Voz, cativo. Vocativo, que chama. Letra A. É sabido pela história que os índios, povo nativo da ilha de Veracruz, povo nativo da ilha de Veracruz é uma explicação para os índios. Vamos botar aqui vermelhão. Aqui não pode ser a resposta procurada, porque ele está procurando pela questão que não contém aposto. E aqui, eis um aposto para a palavra índios. Letra B. O futurismo, movimento lançado pelo poeta italiano Marinetti em 1909, propunha a destruição do passado e a exaltação da vida moderna. Opa! Estou falando aqui sobre um movimento lançado pelo poeta italiano Marinetti em 1909. Eu estou explicando o que é futurismo. Então esse aqui também, compadre, não pode ser, porque eu encontrei aqui um aposto. Letra B também está fora. Letra C. Isso aqui é de um clássico. Quem escreveu esse aqui foi Gregório de Matos e Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. Ele foi detonado pela igreja na época, né? Porque ele falava as verdades que a igreja não queria ouvir. Se eu fosse você, eu consultava aí, ó. Procura aí sobre Gregório de Matos e Guerra, conhecido como Boca do Inferno. Ele disse assim: Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Observe que eu tenho esse Senhor aqui, que não é um aposto. Eu estou chamando esse Senhor. Eu sou, ô Senhor, está me ouvindo, Senhor? Ovelha desgarrada. Então aqui eu tenho um caso de um vocativo. Pode ser? E eu estava falando aqui sobre Gregório de Matos e Guerra. Antigamente a igreja, né, quando eu falo antigamente, eu falo na idade antiga para média. A igreja era chamada de clero. Então ficou a letra C. Letra D. Cada momento que passamos na internet será um minuto a menos no mundo real, onde há um recurso valiosíssimo. Gente, como a caixa de supermercado, a bibliotecária e os frequentadores de shopping center. Observe que na letra C e na letra D eu tenho os dois pontos. E você pode falar assim, ora,
Se a letra D está errada, porque eu vou encontrar na letra D um caso de aposto, por que a letra C também não é um aposto? Observe, eu sou o senhor ovelha desgarrada. Eu não estou explicando essa ovelha desgarrada depois dos 2 pontos. Aqui eu não estou usando nenhuma definição sintática, nenhum termo gramatical. Eu estou te explicando da melhor maneira possível. Ou seja, depois dos 2 pontos eu não tenho nada explicando o que vem anteriormente. Depois dos 2 pontos, eu não tenho nada explicando quem é essa ovelha desgarrada. Já na letra D, esse recurso valiosíssimo, eu sei qual é. É a palavra gente. Qual é o recurso valiosíssimo que há no mundo real? Gente. Então, estou explicando através do gente esse recurso valiosíssimo. Pode crer? Então, realmente ficou a letra C, porque a letra D também está errada. Na letra A, eu tenho o aposto. Na letra B, eu tenho o aposto. E na letra D, eu tenho um aposto. Aqui eu fiz o destaque errado. Vou consertar agora, para ficar mais claro para a gente. Pronto, está em evidência aí o que constitui o aposto. E na letra C eu tenho um vocativo. 9, letra C. Número 10. Leia. No mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá donde as ondas saem furibundas. Os termos destacados no texto exercem, respectivamente, a função de... Os termos destacados são esses, altas e furibundas. Ele me dá aqui várias possibilidades. Entre elas, eu tenho o predicativo do objeto, adjunto adnominal, predicativo do sujeito e outro predicativo do objeto. Isso referente à primeira possibilidade. É uma questão fácil se eu pensar assim. Altas é uma qualidade das cavernas. Será que essas cavernas se tornaram altas na hora que o mar se escondeu dentro dela? Ou será que ela se tornou alta porque de lá saíram as ondas? Não. Altas é uma característica fixa para cavernas. Se é uma característica fixa, altas só pode ser um adjunto adnominal, porque se fosse uma característica momentânea, seria predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então, no caso aqui, nós vamos descartar os predicativos. Vou tirar a letra A, vai ficar bem mais fácil agora. Outro predicativo, a letra C. Outro predicativo, a letra D. Eu sei que só sobrou a letra B, então vamos resolvê-la e explicá-la. Adjunto adnominal altas, porque ele acompanha um substantivo e dá uma qualidade para esse substantivo. Além disso, é uma condição invariável. Essas cavernas são altas e vão continuar altas ao longo do texto. Segundo, lá de onde as ondas saem furibundas. Sair aqui é um verbo intransitivo. Então, após ele, eu não posso encontrar nada de objeto, seja ele direto, indireto, direto e indireto, chamado de verbo bitransitivo. Sair, então, é um verbo intransitivo. Depois do verbo intransitivo, eu só tenho uma possibilidade: encontrar após ele um adjunto adverbial, que é um termo invariável, ou encontrar um predicativo ou do sujeito ou um predicativo do objeto. No caso aqui, será um predicativo do sujeito. Por quê? A pergunta é feita ao verbo, saem. Quem é que saem furibundas? Resposta, as ondas. Sujeito simples. Então, saem liga ondas a furibundas. Saem não é um verbo de ligação, é um verbo significativo. E furibundas é uma qualidade momentânea para as ondas, que hoje elas são furibundas, amanhã elas estão calmas, depois de amanhã elas estarão quentes e por aí vai. Explicado então que a letra B
corresponde à resposta exigida pela questão 10. Simples. Se você teve alguma dúvida nessa questão, procure aí no canal, uma das últimas videoaulas, eu falo sobre o adjunto adnominal versus predicativo. E além disso, eu falo sobre verbos e intransitividade verbal. Pode crer? Número 10, letra B. Número 11. Em qual alternativa o uso do acento grave foi empregado corretamente? Se eu falei acento grave, vou botar aqui em cima dele, olha. Acento grave é indicativo de crase. Como é que se chama o acento que é o contrário do acento grave? É o chamado acento agudo. Vamos botar um exemplo aqui. Esse acento aqui é chamado de acento agudo. Foi? Então vamos puxar isso aqui. Vamos apagar tudo para não dar problema na estética do exercício. Eu vou procurar em qual alternativa o uso do acento grave, ou seja, a crase, foi empregado corretamente. Dos candidatos aprovados, serão exigidos a qualquer hora todos os documentos para a matrícula. Posso utilizar aqui? De jeito nenhum, porque qualquer é um pronome indefinido. Letra A está errada. Eu estou explicando um pouco mais rápido, né? Porque no início a gente deu aquela amolecida, agora a gente pode apertar mais um pouco. Letra B. Após o término das provas, alguns candidatos fizeram alusão. Alusão a quê? A uma questão sem resposta. Esse uma aqui pode ser um numeral e pode ser um artigo indefinido também. Em ambos os casos, eu não uso o acento grave indicativo de crase. Letra B, portanto, também está errada. Letra C. Informaram aos candidatos que eles deveriam preencher toda a ficha de inscrição a lápis. Será que esse a lápis passa? Você fala assim, empreste-me uma lápis ou empreste-me um lápis? É um lápis. Lápis, palavra masculina. Tô fora com a letra C também. Letra D. A 0 hora, precisamente, seria divulgado o gabarito das provas. Quando eu vou tratar horas, eu vou utilizar a crase. Mesmo que 0 aqui represente uma palavra masculina, se eu colocar às 14 horas, às 2 horas, às 13 horas, às 0 hora, vai funcionar. Então é a letra D que é a resposta correta, pois usa-se a crase quando eu vou me referir a horário, a hora. Então, número 11 ficou a letra D. Número 12. Leia. Ninguém no cais tem um nome só. Todos têm também um apelido ou abreviam o nome, ou aumentam, ou lhe acrescentam qualquer coisa que recorde uma história, uma luta, um amor. Jorge Amado foi o escritor deste excerto, ou desta passagem. O que é excerto? É um pedaço de um texto. Os sujeitos dos verbos destacados no texto classificam-se, respectivamente, como... Eu vou pegar o primeiro verbo, ter. Quem é que tem o nome só? Resposta, ninguém. Opa, que bacana, que coisa mais simples, desde que você faça a pergunta para o verbo. Se você não fizer a pergunta para o verbo, você corre o risco de achar um objeto direto no lugar de um sujeito. Pode crer? Dúvidas sobre essa matéria, você vai procurar o vídeo sobre análise sintática, curso completo, sujeito. Então vai ficar assim, quem é que tem um nome só? Ninguém. Então tem um sujeito simples. Vou eliminar a letra B, porque ela está incongruente. E a letra D também, ó, incongruente. Primeiro é simples. Aí a gente vai assim. Todos têm também um apelido, ou abreviam o nome, ou aumentam, ou lhe acrescentam qualquer coisa que recorde uma história. Vamos pegar esse que aqui, ó,
e vamos ver se é um pronome relativo. Qualquer coisa recorde uma história. Então esse que aqui, como pronome relativo, ele tem a função de sujeito dessa segunda oração. Qualquer coisa recorde uma história. Esse qualquer coisa funciona como sujeito. Então eu tenho um sujeito simples aqui e outro sujeito simples ali em cima. Repito, dúvidas dessa matéria, procure pelo vídeo aí no canal dos últimos que fala sobre sujeito. Está na aba, se eu não me engano, de análise sintática curso completo, ou um negócio assim, curso para principiantes. Vai lá e dá uma conferida. Então, número 12 ficou a letra A, porque eu olhando para o verbo ter e para o verbo recordar, eu fiz a seguinte pergunta: quem é que tem um nome só? Ninguém. Quem é que recorde uma história? Qualquer coisa. Essa qualquer coisa vai recordar uma história, uma luta, um amor. Beleza? Então, número 12 ficou a letra A. Número 13. Assinale a alternativa incorreta em relação à concordância verbal. Concordância verbal. Então eu tenho aqui um verbo que está dando piti perto de algum nome. Ou ele não deve ir para o plural, ou ele não deve ficar no singular, ou ele deve ficar no singular e deve evitar o plural. Vamos ver. É incorreta aqui, ó. Tu e ela não participarão do novo projeto de leitura da rede municipal. Esse participarão aqui está certo, porque tu e ela são vocês. Tu e ela não participarão. Eu participarei, tu participarás, ele participará, ou você participará. Nós participaremos, vós participareis, eles ou elas ou vocês participarão. Correto? Vamos botar isso aqui como correta. Eu vou botar em vermelho, né, cara? Porque essa aqui não vai entrar no que foi pedido, que é a alternativa incorreta. Letra B. Tu e ela não participareis do novo projeto de leitura da rede municipal. Está certo ou está errado esse participareis? Está certo. Vou marcar em vermelho aqui e já vou explicar. Vamos fazer a seguinte flexão verbal. Esse tu e ela forma o vós. Agora vamos para o futuro do presente, do modo indicativo. Eu participarei, tu participarás, ele participará, nós participaremos, vós participareis, eles participarão. Então aqui eu tenho a concordância com vós, que recebe a ação de tu e ela. Letra B também está incorreta, porque ela está certa, né? Mas ela está incorreta no que eu estou procurando aqui em cima, ó. Letra C. Alunos, pais e professores, ninguém desistirá do novo projeto de leitura. Esse desistirá aqui, será que está correto? Será que ele deveria ser desistirão, concordando com alunos, pais e professores? Observe, vou perguntar para o verbo, sempre faço isso, vou marcar ele aqui agora, ó. Quem é que desistirá do novo projeto de leitura? Quem? A resposta é ninguém. Então esse ninguém no singular aqui está concordando com desistirá. É uma concordância correta. Desistirá concorda com ninguém que está no singular. Então ele não deveria pluralizar mesmo não, está correto. Botar vermelho, negrito. Letra D. Poucos recursos, falta de interesse, nada os farão desistir do projeto. Vamos observar o seguinte: poucos recursos e falta de interesse é uma explicação para esse nada. Então ele funciona como um aposto do nada. Eu sei que é meio complicado pensar assim, mas quando eu falo nada, eu estou incluindo tudo. E o que é esse tudo? Poucos recursos, falta de interesse, representado pelo nada. Então esse nada vai influenciar neste verbo aqui, ó. Nada os fará
desistir do projeto. Então, esse verbo está flexionado de maneira errada, porque ele deveria ficar no singular. E neste caso ele está pluralizado. Vamos marcar a letra D como a letra exigida pelo número 13. Alternativa incorreta em relação à concordância verbal. Ela está errada porque nada deve concordar com o verbo aqui. Então vai ser nada fará. Pode crer? Número 13 ficou a letra D. Número 14. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não obedece à norma culta. Colocação pronominal, isso aqui me lembra próclise, mesóclise e ênclise. Tem vídeo aí também no canal, procure por favor. Eu vou resolver isso aqui, ó, na base da leitura, tá? Sem muitas regras, sem muita colocação gramatical, só para você ver como é fácil. Letra A. Deus nos dê muita saúde para que possamos assistir a nossa vitória em breve. Quero chamar sua atenção aqui, ó. A nossa. Eu poderia ter uma crase aqui, eu poderia não ter a crase. Como se chama esse acento? Acento grave, indicativo de crase. Correto? Esse acento aqui do saúde é um acento agudo. E esse acento aqui do E é um acento circunflexo. Então eu vou usar a próclise aqui, ó, por uma questão de sonoridade. Imagine, Deus dê-nos. Deus dê-nos. Rimou até isso aqui, né? Virou uma aliteração. Então a letra A está correta e não vai bater com o que foi pedido na 14, ó. Colocação pronominal incorreta. Ela não obedece à norma culta. A letra A obedeceu. Letra B. O reitor não se lembra dos detalhes do projeto de leitura colocados pelos professores. A questão está aqui, ó. Não se lembra. Quando eu tenho não, que é um advérbio de negação, ele vai se tornar uma partícula atrativa, atraindo o se. Então a letra B também está correta. E ela não vai entrar no que foi pedido aqui, ó, colocação pronominal incorreta. Letra C. Em tratando-se de dúvidas sobre as normas da EBNT, procure o revisor do projeto. Opa! Não existe em tratando-se. O correto é em se tratando. Eu tenho um gerúndio formado pelo em. Então, esse aqui é um caso clássico, né, de próclise. Ele deveria ficar aqui no meio, em se tratando, e não em tratando-se. Então, é a letra C que foi exigida pelo número 14, colocação pronominal incorreta. Letra C está incorreta. Letra D. Ainda nos faltam os argumentos necessários para que possamos conseguir recursos para nosso novo projeto. Eu tenho aqui, ainda nos faltam. Então, vou pegar esse pedaço aqui, ó. Esse ainda vai puxar o nos. Então, está correto. Letra D está correta. E, mais uma vez, número 14 pede a incorreta, ela não obedece. Portanto, número 14 ficou a letra C. Dúvidas? No canal procure um vídeo chamado de colocação pronominal. Próclise, ênclise, mesóclise. Número 15. Leia. São 4 cachorras muito amáveis, cada qual com suas peculiaridades. Rose é uma cachorrinha arteira e serelepe, com seu pelo e unhas pretas. Cissa é pacata e sorrateira, sempre atenta com seus olhos e orelhas amarelos. Vilma, por sua vez, apresenta bastante habilidades para vigiar a casa. Atira-se em qualquer um que vê. E Ruth é meio sossegada e faz amizades facilmente à primeira vista.
Há um erro de concordância nominal na descrição de uma das cachorras. Qual? Vamos aos detalhes. São 4 cachorras muito amáveis. Esse muito aqui é um adjunto adverbial de intensidade e ele está aumentando a intensidade de amáveis. Ela poderia ser pouco amáveis e aqui no caso elas são muito amáveis, ou seja, demais, acima do normal. Então esse muito aqui está correto. Cada qual com suas peculiaridades. O que é peculiaridades? Características específicas. Rose é uma cachorrinha arteira e serelepe, com seu pelo em unhas pretas. Então, com seu pelo em unhas pretas, esse pretas vai concordar somente com unhas. Cissa é pacata e sorrateira, sempre atenta com seus olhos e orelhas amarelos. Quando eu tenho amarelos, eu estou concordando com olhos e orelhas. Eu tenho um masculino aqui, ó, uma palavra masculina, que vai fazer com que o amarelas se torne amarelos. Então, nesse caso do amarelos, concordância com olhos e orelhas. Vilma, por sua vez, apresenta bastante habilidades. Cuidado, esse bastante aqui quer dizer muita habilidades ou muitas habilidades. Vamos substituir? Vilma, por sua vez, apresenta poucas habilidades, muitas habilidades. Então, esse bastante aqui está errado. Ele deveria estar pluralizado, certo? Então, esse trecho se refere a Vilma. Exercício fácil também, hein? Vou marcar essas duas aqui como erradas e a de baixo também como errada. É uma questão fácil, onde você vai encontrar aí concordância nominal. Também tem no canal. Número 15 ficou a letra C. Número 16. Leia e observe o emprego das vírgulas. Muita atenção para essa questão aqui, porque várias pessoas que me enviam redações para correção pecam neste quesito. Vamos ler. O dicionário, que é conhecido como o pai dos burros, é verdadeiramente uma grande ferramenta de consulta. Ele traz os significados das palavras, esclarece sobre a regência dos verbos, menciona a classe gramatical, apresenta inúmeros exemplos de frases e traz até a etimologia dos vocábulos. Sempre que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, é a ele que devemos recorrer. No texto acima, não há vírgula separando, olha só essa pegadinha. O dicionário, que é conhecido como o pai dos burros, essa palavra verdadeiramente, ela deve ser isolada, porque é um adjunto adverbial. Deveria ficar assim, o dicionário, que é conhecido como o pai dos burros, vírgula, verdadeiramente, vírgula. Então, de cara, eu já vou marcar a letra A. Mais um lance. Letra B, orações coordenadas. Ora, as orações coordenadas são independentes. Se elas são independentes, eu vou encontrar nessas orações independentes as vírgulas, olha só. O dicionário, que é conhecido como o pai dos burros, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu tenho o que como pronome relativo e a oração demarcada por vírgulas, antes e depois. Verdadeiramente, uma grande ferramenta de consulta. Ele traz os significados das palavras, aqui eu tenho uma oração coordenada, e aí eu tenho outras orações coordenadas muito bem pontuadas. Então a letra B não pode ser. Marcar aqui agora. Oração subordinada adverbial. Sempre que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, é a ele que devemos recorrer. Eu não vejo erro na vírgula aqui, porque a vírgula está aqui delimitando o adjunto adverbial, sempre, condição de sempre. Então essa aqui está errada,
que foi usado corretamente. Oração subordinada adjetiva explicativa. Essa aqui, então, é gritante. Eu sempre vou usar. Sempre, sempre, sempre. Eu não gosto muito do sempre em língua portuguesa, não, porque língua portuguesa é um lance cheio de exceção, né? Mas, quando houver uma oração subordinada adjetiva, eu vou usar a vírgula, especialmente quando ela for explicativa. Portanto, número 16, ficou a letra A muito bem justificada. Para quem não sabe essa matéria, vídeo aula no canal sobre pontuação, dicas rápidas. Número 17, leia. Durante a risada, ocorre a liberação da serotonina, um dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Em qual alternativa o termo destacado exerce a mesma função sintática de pela sensação de bem-estar? Então, o termo é esse daqui. E a gente vai fazer uma jogadinha rápida aqui, ó. Durante a risada ocorre a liberação da serotonina, um dos neurotransmissores responsáveis. Quem é responsável por alguma coisa. Então, a palavra responsável exige complemento. Vamos classificar a palavra responsável morfologicamente. É um substantivo, é um advérbio, é um numeral, é um adjetivo. Responsável é um adjetivo. Então, eu tenho um adjetivo exigindo um complemento. Pronto. Isso aqui é classificado como complemento nominal. O complemento nominal completa um substantivo abstrato, um adjetivo e um advérbio. Letra A. A propósito, quando foi a última vez que você deu uma boa risada, hein? Uma boa risada foi exigido pelo deu. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu o quê? Uma boa risada. Isso aqui é um objeto direto. Então, a letra A está fora. Ai, ai, ai. Saiu aqui do padrão do Word. Vamos consertar. Isso aqui é uma dificuldade que eu tenho que você não imagina. Mais um pouquinho. Foi. Letra B. Alguns cientistas dizem que as estruturas frontais do cérebro mais sofisticadas estão associadas ao riso. Estão associadas. Associadas é uma qualidade para as estruturas frontais. Ora, as estruturas frontais estão associadas. Eu tenho aqui um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do estruturas frontais. Elas estão associadas a quê? Ao riso. Então, eu tenho aqui um complemento exigido por um adjetivo, portanto, eu tenho aqui nesta letra B um complemento nominal, como foi exigido aqui pela questão. Letra C. Os movimentos musculares do sorriso, dizem os cientistas, melhoram um pouco o humor e liberam a serotonina. Vamos ler a letra C. Os movimentos musculares do sorriso. Esse do sorriso aqui, ele é exigido pelos termos anteriores. Olha, os movimentos musculares, dizem os cientistas. Eu acho que esse do sorriso aqui, ele não é tão importante para o desenvolvimento da ideia contida na letra C. Movimentos musculares. Na realidade, eu poderia falar só assim: os movimentos musculares, dizem os cientistas, melhoram um pouco o humor e liberam a serotonina. Se ele não foi exigido, ele não pode ser um complemento nominal, porque o complemento nominal ele é exigido pelo termo anterior, a saber, o termo anterior precisa ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. E nesse caso aqui ele não foi exigido. Então, a letra C está incorreta. Letra D. Dizem alguns cientistas que vale a pena até olhar para si mesmo no espelho ao menos uma vez ao dia e esboçar um belo sorriso.
Então, esse um belo sorriso foi exigido pelo esboçar. Vamos ver? Quem esboça, esboça alguma coisa. Esboçou o quê? Um belo sorriso. Então, um belo sorriso é um objeto direto do verbo esboçar. Se ele é um objeto direto, ele não vai bater com o que foi exigido. Em cima nós temos um complemento nominal, aqui embaixo um objeto direto. A letra D também está incorreta. Portanto, número 17 ficou a letra B de bola. Número 18, leia. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Texto de Machado de Assis. Quantas orações coordenadas podemos depreender do texto acima? Vamos marcar isso aqui, ó. Orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes. Vamos lá então. Apiedei-me não depende de nada. Tomei-a na palma da mão não depende de nada. Fui depô-la no peitoril da janela, outra independente. Era tarde, outra. A infeliz expirou dentro de alguns segundos, outra. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco orações independentes. Explicando, eu posso inverter essas ordens aqui e não vai fazer a menor diferença, porque são orações independentes. Eu posso botar assim: fui depô-la no peitoril da janela, apiedei-me, era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Com um detalhe importante, eu fiz isso aqui sem marcar o precioso, o fantástico, né? Aquele que salva a gente no concurso. Olha aqui, ó, marcar o verbo. Porque se não tiver verbo, não é período. Vamos colocar aqui o era, expirou. Aquela dica, né? Eu sempre faço marcando o verbo. Pulei essa vez aqui para você perceber que eu resolvi o exercício. Você entendeu? Se você não entendeu, é porque eu não marquei o verbo, né? Mesmo tendo que marcar, eu não marquei só para te dar esse choque. Segunda observação, essa aqui é uma oração coordenada assindética, porque eu não tenho conjunção coordenada. Esta daqui também é uma oração coordenada assindética. Essa daqui já é uma oração coordenada sindética aditiva. Essa é uma oração coordenada assindética. Essa é uma oração coordenada assindética. Matéria no canal, você vai procurar pelas orações coordenadas, lá no início do canal. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 orações coordenadas. Tranquilo. Marcar essas duas aqui como erradas, né, como a gente faz. E deixei a certa marcada ali em cima. Número 18 ficou a letra C. Número 19. Leia. O pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinho. Esse texto é de Manuel Bandeira. Os termos destacados no texto, acima, exercem respectivamente a função de, respectivamente, é na ordem que foi colocada. Primeiro este, segundo este aqui. Vamos lá. Muito cuidado com essa questão, tá? O verbo quebrar, ele é um verbo transitivo direto ou intransitivo. Como eu tenho aqui quebraram-lhe a asa, quem é que quebraram? Eles ou elas, sujeito indeterminado. Quebraram o quê? A asa. De quem? Dele. Então você vai falar o seguinte: quebraram o quê? A asa. A asa de quem? Dele. Então eu vou colocar aqui na frente, olha.
quebraram a asa dele. Então, na realidade, esse lhe tem a função de dele. E qual é a função desse dele? Vamos lá. É um objeto direto? Não é. O objeto direto é a asa. Então, essa letra A está errada. É uma adjunta de nominal? Sim, porque o dele pertence à asa. É uma característica fixa para a asa dele. Segundo, é um objeto indireto? Esse outro lhe aqui, ó. Sasha lhe deu. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu a quem? A ele. Então, deu a ele o quê? Uma casa, água, comida e carinho. Nesse caso aqui, o verbo dar é verbo bitransitivo. Ele exige um objeto direto e um objeto indireto. No caso, quando eu falo Sasha lhe deu, eu estou falando apenas do objeto indireto. Então, a correta é a letra B. Poderia gerar uma dúvida por causa desse primeiro lhe, né? Mas depois que eu passo para essa situação aqui, que é uma interpretação desse texto, dessa passagem, desse acerto, dessa oração, desse período, fica mais fácil. Letra C, adjunta de nominal poderia ser, e o outro é predicativo do sujeito. Quando lhe é qualidade para alguém, ou alguma coisa aqui? De jeito nenhum. Em cima, anterior, funcionaria, olha. Poderia ser um predicativo. Mas, no caso, não seria predicativo do sujeito, né? Esse dele seria predicativo do objeto. Então, a letra C está errada. Letra D, predicativo do sujeito no primeiro. Poxa, não pode ser porque eu encontrei o objeto, a asa. Ele poderia ser somente adjunta de nominal, com a característica fixa, e não predicativo, que é uma característica momentânea. E o segundo predicativo do objeto, se o lhe, esse segundo aqui, fosse uma característica para lhe. Então, esse verbo deveria ser transitivo só direto, e predicativo do objeto seria casa, água, comida e carinho. Esse lhe seria a característica deles. Não pode, porque Sasha lhe deu. Deu a quem? Lhe. Correto? Então, a letra D também está incorreta. Eu saí fora do formato do Word aqui da tela. Ajustando a tela. Pronto, número 19 ficou a letra B. Número 20. Observe. Aprecio muito Machado de Assis. A obra de Machado de Assis é rica em metáforas. Reunindo corretamente as duas orações com o auxílio do pronome relativo, temos... Aprecio muito Machado de Assis, a obra de Machado de Assis. Entendeu o esquema? Eu vou unir e vou falar apenas uma vez de Machado de Assis. Letra A. Aprecio muito Machado de Assis, o qual sua obra é rica em metáforas. Não rola, né, velho? O qual não rola. Eu tenho, assim, uma utilização incorreta do pronome relativo. Então, isso aqui está errado. Vou botar em vermelho, negrito. Aprecio muito Machado de Assis, cuja obra é rica em metáforas. Ah, beleza. Então, agora eu estou concordando esse cuja com a obra. Anteriormente, esse o qual concordava com Machado de Assis. Olha aí. Tá vendo? Sem definição gramatical, o qual deveria concordar com sua obra, mas o qual está mandando para Machado de Assis. Esse cuja está mandando para a obra. A obra de Machado de Assis, cuja muito aprecio, é rica em metáforas. Olha para onde esse cuja está mandando. Olha, cuja obra. Viu? Que coisa absurda. E quando eu tenho o pronome relativo, é relativo a algo bem próximo.
Totalmente errado. Letra D. Aprecio muito Machado de Assis. A quem possui obra rica em metáforas? Ai, ai, ai. A quem? Quem é que exigiu essa preposição aqui? Fala sério. Qual verbo exigiu esse a do a quem? É ratão, né? Vou colocar também em negrito e em vermelho. Mano velho, eu vou dar um tempo aqui nesse vídeo e vou fazer a parte 2, porque até agora nós temos... Olha aqui que está gravando, tá? Nós temos 1 hora e 20 minutos. Então eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Pode crer? Então delicie-se com essa primeira parte. Amanhã ou depois eu vou gravar a segunda parte e vou precisar gravar em partes, bem fragmentado, porque meu computador foi pro saco. Ele está esquentando pra cacete, está travando, não sei o que é, se é placa, memória, sei o que é não. Então vou demorar mais um pouquinho, tá? Muito obrigado pela companhia, fica com Deus, muita luz, cara, muita paz e harmonia na sua vida. E a gente se vê na parte 2 desse vídeo, no próximo vídeo. Valeu!